Vamos lá, galera. Estamos começando aqui então a prospecção B2B, onde eu vou apresentar aqui a metodologia que eu utilizo para prospectar as empresas. É um método, tá bom? É um método, não é algo intuitivo. É algo que tem início, meio e fim, tem partes estruturadas e tem uma forma de fazer acontecer. Vocês vão perceber que um ponto para mim é fundamental. 80% das empresas não vão fechar com você. Vou repetir. 80% não vão fechar. E aí, o meu grande lance é achar quem são as 20 e me concentrar nelas. E principalmente descartar esses 80. Porque uma coisa que eu sei que todos vocês fazem é que às vezes vocês ficam perdendo um tempão, mas um tempão mesmo, muito grande, em empresas que não vão fechar. Fazendo follow-up, ligando de volta, fazendo proposta, perdendo um tempo danado sem qualificar a empresa de verdade. Então acaba que você muitas vezes não fecha. Então você fica com aquele monte de pessoas assim meio que pendentes, fica lá enrolando e as coisas simplesmente não fecham. Então já que 80% não fecha, eu tenho que descartá-las e me concentrar nas 20 que vão fechar comigo. Então, por isso existe um método. E aí como é que funciona, tá? Essa estratégia, ela foi feita para você gerar demanda na empresa. Gerar demanda na empresa. Como é que funciona isso? As empresas, normalmente, ela já tem a demanda dela. Só que você, muitas vezes, está fora. E o que eu faço é que despertar um clique, que a empresa perceba, opa, eu preciso do Marcelo, eu preciso de quem quer que seja que está fazendo essa prospecção comigo. E aí eu vou mostrar a vocês como fazer isso. Uma das coisas que eu concluí, das pesquisas que eu fiz, tá? 90% dos coaches, consultores e treinadores, eles ficam, normalmente, dependem de indicação. Eles não sabem como chegar na frente do cliente e eles só crescem quando o mercado está bem. O que significa isso? Significa que eles não têm um método de chegar no cliente. É o cliente que cai no colo dele. Então, vocês talvez já passaram por isso. Provavelmente alguns de vocês já teve essa experiência do tipo, só tem cliente quando vende uma parceria, quando vende alguém que vende para vocês, né? Ou seja, quando você não tem uma indicação ou simplesmente o mercado retraiu, como é o caso agora, nesse momento agora que as empresas estão segurando os investimentos, você simplesmente não sabe como fazer, né? E esse é um ponto que eu tenho certeza absoluta, que tem pelo menos metade aqui, no mínimo metade dos que estão aqui, passam por essa situação. E se você passa, depois pode até escrever no chat, né? Sim, só para eu saber que se você passa por isso ou não, se você se sentir confortável em se mostrar. Não se preocupe, tá? Essa vulnerabilidade, ela é extremamente benéfica quando você se coloca aberto assim, para esse tipo de coisa. Então, vamos que vamos. E aí, Marcelo, beleza. Por que isso acontece, tá? Eu vou te falar alguns erros que você provavelmente deve estar cometendo. Primeiro deles, você não tem um nicho. Não tem um nicho. Mas, Marcelo, o meu treinamento pode fazer para qualquer pessoa, meu treinamento de liderança, então eu posso treinar qualquer empresa. Toda empresa precisa de treinamento de liderança. Toda empresa precisa de gestão. Toda empresa precisa de vendas. Ok, você está certo. Toda empresa precisa disso. Agora, quando você vai atacar, fazer um plano de ataque, um plano de prospecção, você tem que escolher qual que é a empresa mais fácil, qual que é a empresa que vai te dar mais resultado, qual que é a empresa que vai ter mais fit, aquele market fit com você. Então, para isso, é fundamental que você tenha um nicho. Você escolha qual nicho você quer atender. Você pode até atender mais de um nicho, contanto que você faça planos para atacar apenas um. Depois que atacou esse nicho, você pode até mudar, sem problema nenhum. Depois muda de novo, sem problema nenhum. Contanto que você fique muito bom naquele processo de prospecção de um nicho. Depois vai para o segundo nicho, depois para o terceiro nicho e por aí vai. Esse é um erro número 1. O erro número 2 é quando você não testa o que funciona e o que não funciona. Você às vezes fecha com a empresa ou não fecha e você não sabe exatamente por quê. Ou seja, você não tem um mínimo de amostragem. Por exemplo, você manda e-mails. Ora você manda um e-mail de um jeito, ora você manda um e-mail do outro, ora você não manda e-mail. Ou seja, você não tem assim, um método que você valida. Você não tem um método de prospecção. Ora você liga, ora não liga. E aí, quando você não mede o que você está fazendo, ferrou. Você não tem um teste que fala, opa, isso funciona para o meu público, isso não funciona para o meu público. Então, se eu perguntar para vocês, como é que é o processo de ligação para vocês? Como é que vocês entram em contato com as empresas? Ou que tipo de e-mail? Você manda cold e-mail ou você só manda e-mail quando está aquecido?
certo? Você faz algum tipo de mensagem, abordagem antes, você pede algum tipo de indicação, ou seja, não tem nenhum teste assim para ver a variação do que funciona, que não funciona para você. E por último, que é uma coisa que para mim é o péssimo dos péssimos, que é o processo de automatização, sem validar o processo primeiro. O que eu vejo as pessoas fazendo? Mandando mensagens de robozinho, criando aí esses programas para geração de conteúdo, para ir sair postando nas horas corretas, para fazer marcação, para mandar aquelas mensagens no LinkedIn que não tem nada a ver com a pessoa. Gente, esses dias mesmo, ontem, anteontem, sei lá, 2, 3 dias atrás, eu recebi uma mensagem assim, de uma pessoa me oferecendo um serviço, assim, perguntando. Falei, amigão, cara, por que você me procura? Assim, não tem nada a ver. Eu não sou seu público-alvo. Mas ele está mandando provavelmente um processo automatizado, um processo aí de um robozinho qualquer. Então, esses 3 erros de prospecção, para mim, são os piores que as pessoas podem usar. Pode usar. E aí, quando você fala assim, Marcelo, esses 3 erros são péssimos. E se você pudesse escolher, qual que você escolheu? Eu tenho o meu preferido, tá bom? Quando eu falo de erro, eu tenho o meu preferido, que é o inimigo número 1. É o inimigo número 1. Eu chamo ele de maior inimigo. E não tem inimigo maior que o Thanos, não tem inimigo maior que esse. E aí qual que é o inimigo maior? É o inimigo da estratégia errada. Que pior que você fazer algo sem testar é fazer algo de uma forma equivocada. Fazer algo que, em vez de abrir as portas para você, fecha as portas para você. E eu vou mostrar aqui o que você pode fazer para ser a maior besteira que você faz. Vamos lá, vamos falar de conteúdo, tá? Conteúdo. Conteúdo aleatório, para mim, é o pior erro que você pode cometer. Eu já vi alguns de vocês aqui, eu conheço alguns de vocês pessoalmente, assim, com mais proximidade, produzindo lives, produzindo vídeos, produzindo posts, que são totalmente sem nenhum propósito. Nenhum propósito. E quando eu falo sem nenhum propósito, significa que o conteúdo tem um pontinho aqui, aí tem outro conteúdo aqui, aí tem outro conteúdo aqui em cima, aí depois vai um outro para lá, vai um outro para cá. Enfim, ficam conteúdos totalmente soltos. O conteúdo, o primeiro deles, ele não toca na dor. Eita. O conteúdo. Se o conteúdo não toca na dor da pessoa, esse conteúdo ele se perde, porque as pessoas não se conectam quando não tem uma dor envolvida. Esse é um primeiro ponto. Outra coisa do conteúdo, que é seríssimo, quando é solto. Os conteúdos não têm um alvo claro. E eu puxei a orelha de alguns aí na semana passada, já tinha falado em outros momentos, que toda vez que você produzir conteúdo, você precisa, verdadeiramente, ter um alvo em mente. Você precisa ter um alvo em mente. E nesse sentido, se você não produz com um alvo, tipo assim, onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? Você simplesmente não vai. E quando eu falo com ter um alvo, significa o seguinte. Eu comentei com vocês mais cedo aí no meu cliente, que eu tinha um objetivo de fechar e fechei. Quando eu falo que o objetivo não tem alvo, é quando eu faço assim, ó. Imagine que eu vou falar de liderança. Aí eu faço um post sobre, sei lá, 7 principais erros da liderança. Faço um erro genérico. E aí depois eu faço um post sobre como ser promovido rapidamente. Ou como aumentar o engajamento da equipe. Assim, ó, eu começo a botar conteúdos aleatórios sem ter algo que leve a pessoa para um próximo passo. Os seus conteúdos eles têm que ter 2 objetivos. Seja nutrir a pessoa de informação e outro ponto é levar a pessoa para um próximo passo. Senão, você vai sempre gerar conteúdo gratuito e não vai vender nada. Você não vai vender nada. Então, ou seja, ou você tem um alvo claro, ou você vai gastar muita energia para ganhar curtidas e ficar até deprimido aí quando vê que as pessoas não estão engajando com o seu conteúdo. E nesse sentido, gente, eu sei o que eu estou falando, tá? Porque eu já fiz muitas vezes isso, muitas e muitas vezes, lutando aí para ficar nesse mar de pessoas querendo atenção. Ainda mais agora com esse volume monstruoso de lives, você compete com muitas pessoas. Você vai competindo com muitas coisas. E aqui, eu acho que a melhor analogia para a gente é essa aqui, ó. Imagine que você está no meio do Instagram lá, mandando conteúdo adoidado.
Esse tipo de conteúdo é como se você estivesse lançando rede no mar, uma rede, para pescar os peixes que estão passando. Agora, empresas, quando a gente fala de prospecção B2B, a empresa não é igual pessoa física, que baixa um e-book, que ela pode simplesmente tirar o cartão de crédito e comprar. Ela tem pessoas que aprovam, ela tem outras coisas, ela tem outros investimentos, ela tem outras necessidades. Ela é como se fosse um tubarão na sua rede. E, de verdade, vocês já viram pessoas que saem para pescar tubarão com rede? Que tipo de arma você usaria para pegar um tubarão? Uma rede? Ou um arpão? Ou um equipamento mais próprio? Ou seja, fazer na internet, a gente usar principalmente o Instagram e algumas outras redes, que a gente simplesmente posta conteúdo aleatoriamente, como se fosse uma pessoa física, é a mesma coisa que falar que você saiu para pescar tubarão utilizando uma rede. Enfim, não vai funcionar. Não vai funcionar. E aqui eu vou dar uma pequena pausa. Beleza? Até aí tudo bem? Dúvidas, perguntas até agora? Dúvidas? Fez sentido para vocês até agora? Está fazendo sentido? Beleza? E esse é um ponto que eu vou mostrar para vocês de conteúdo. Essa semana eu conversei com a Márcia, conversei com a Cris, conversei na semana passada com a Nath, né? Assim, algumas pessoas que eu falei, gente, é importante que você tenha um conteúdo direcionado e que você faça uma oferta. É importante que você tenha a mesma coisa para a empresa, tenha uma estratégia direcionada e tenha algo para a pessoa dar um próximo passo. Aqui, eu não vou vender direto para a empresa, mas vou fazê-la me agendar, por exemplo, uma reunião comigo, uma apresentação, um diagnóstico. Ou seja, fazer a empresa dar um próximo passo. Esse é o ponto que eu quero levar vocês para perceber isso aqui agora. E aqui eu vou contar agora um ponto que eu acho que é um negócio tão simples, mas tão simples, que quase ninguém percebe. De tão simples que ele é. E na semana passada a gente falou, né? Simples. Simplifica que simplifica. E aí agora eu vou falar uma outra frase que é o que eu gosto mais, tá? Que é o mais difícil é fazer o simples bem feito. O mais difícil no nosso universo é fazer o simples bem feito. O mais difícil é fazer o simples bem feito. E eu vou mostrar os argumentos, os únicos. Só existem 3 argumentos para entrar em empresa. Só existem 3. E se você não usa esses 3, você não tem atenção na empresa. E não importa. Você pode falar o que você quiser aqui, mas não existe exceção para isso aqui. Claro, falar que não existe, existe, tá? Mas, enfim. Mas argumento para entrar na empresa são só 3. E eu vou mostrar para vocês quais são eles. Vamos lá. E agora eu quero falar dos 3 argumentos para se entrar nas empresas. 3 argumentos fundamentais para as empresas prestarem atenção em você. Se você não utilizar um desses 3 argumentos, você simplesmente não vai ser ouvido. Então, vamos lá. Quais são eles? O primeiro deles, aumentar faturamento. E aqui, quando eu falo faturamento, você pode até desdobrar isso aqui, tá? Para aumentar o lucro, aumentar a margem de vendas, aumentar a receita, enfim. Tudo que seja ligado a aumentar o faturamento. Porque se é empresa, o foco da empresa é aumentar faturamento. Sempre, 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 sempre. Um segundo argumento fundamental, ela tem que diminuir custos. Diminuir custos. Ela quer reduzir ao máximo todo tipo de custo que ela tem, seja fixo ou seja variável. E por último, ela quer reduzir riscos. E esse é o ponto que as pessoas às vezes não percebem. Não percebem que muitos serviços que oferecem para as empresas, elas não estão ligados diretamente a aumentar faturamento ou diminuir custos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vou dar um exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, uma pessoa que é uma grande amiga, inclusive ela foi minha consultora, e eu super recomendo o trabalho, que é a Natália Fátio. A Natália é consultora de imagem. Consultora de imagem, quais argumentos que a consultora de imagem pode usar? Se a consultora de imagem falar na empresa aí, eu quero ajudar você a se vestir melhor, ficar mais bem apresentável, a empresa fala assim, ok, obrigado, muito legal, mas passa aqui ano que vem. Agora, se o argumento central eu ajudo você a se vestir melhor ou comunicar melhor para que a sua empresa, para que com isso você tenha mais autoridade ou mais respeito para fechar mais negócios, agora ela entrou no número 1 de aumentar o faturamento. Ou, se eu ajudo você
a se produzir, a utilizar, por exemplo, para que os seus líderes, seus liderados te respeitem, engajem mais e produzam mais, você está diminuindo os seus custos. E por aí vai. Entendeu, gente? Esse é o conceito de usar essa base de argumentos. Então, é claro, quando você fala que a pessoa ter uma comunicação da vestimenta melhor, não é aumentar faturamento, nem diminuir custo, nem reduzir risco, diretamente. Mas indiretamente existe. Então, você tem que usar o argumento do indireto. E aí, um ponto que vocês muitas vezes não vendem é que vocês querem vender apenas o serviço de vocês, sem usar o argumento base. Sem usar o argumento base. E eu, de verdade, eu sei que vários aqui não usam o argumento base, não usa. E se você está pensando, Marcelo, mas eu uso. Se você usasse bem mesmo, você estava entrando muito nas empresas. Porque as empresas todas querem isso. Pergunta qual empresa que não quer isso. Eu sou empresa, eu quero isso. Vocês são empresas, vocês querem isso. Hoje, quando eu conversei com vocês, falando que a gente ia falar sobre como prospectar empresas, o meu argumento base era aumentar o seu faturamento. Aumentar o seu faturamento. Então, se você não usa o argumento base, você está fora de empresa. Aí é uma escolha que você tem que ter. Beleza? Gente, desculpa, eu me exaltei aqui nesse momento, mas isso aqui para mim é muito forte, porque eu não vejo isso fazendo. Diga. Você falou que a gente podia interrompê-lo, né? Sem problema. Com essa mudança, eu entendo, eu trabalho com empresas, é muito bem como que as coisas funcionam, né? Geralmente, cabeça de executivo, na maioria das vezes, é assim. Mas será que não tem uma mudança de consciência dessas empresas, que não é só o faturamento que importa? Por exemplo, o meu negócio, ou o meu propósito de vida é levar consciência para as organizações. Consciência a partir de relacionamentos saudáveis, né? Trocas comunicativas, comunicação mais fluida, mais fácil. Tal. Se eu vou só com essa pegada de faturamento, custo e riscos, eu acho que assim, se eu puder fazer um comparativo, porque para mim eu preciso ser congruente com aquilo que eu falo, ensino e faço, né? Então, assim, na minha cabeça, eu preciso entrar na nova era da 4.0 da revolução da tecnologia, mas que também a gente está falando de squads, a gente está falando de trabalho em grupo, em times, né, autogerenciáveis e tudo mais. Se eu falo só de aumentar o faturamento, custo e riscos... Vamos lá, Cris. Eu entendi essa pergunta. Vamos lá. Vou até reforçar agora. Só para eu resumir. Eu acho que isso é pano de fundo. Mas o que vem na frente, para mim, eu acho que tem que ser outra coisa. Não sei. É uma pergunta. Sim. Eu entendo a sua pergunta perfeitamente. Mas eu acredito na experiência que eu tenho, baseado apenas na minha experiência, ok? Eu não posso afirmar isso categoricamente, mundialmente. Na minha experiência, o pano de fundo, ele é o que desperta o fechamento ou não do negócio. É claro que, por exemplo, a gente tem vários trabalhos hoje, por exemplo, como você falou, trabalhar, por exemplo, felicidade nas empresas. Felicidade, tem várias pessoas abordando felicidade nas empresas. Comunicação não violenta, certo? Várias dessas abordagens. E as empresas estão comprando isso, não estão? As empresas compram isso. Por que elas compram isso? Porque o resultado provoca aumento de faturamento, redução de custos e redução de riscos. Por exemplo, aumenta quando as pessoas estão mais felizes na empresa, mais engajadas, o turnover não reduz, não diminui? Não, para mim isso é bem nesse sentido, assim. É claro, é porque você não precisa usar isso, é porque o argumento base é o que tem que estar na linha de resultado final. Você não vai falar assim, você não vai chegar na empresa e falar, o que eu vim aqui é aumentar seu faturamento. Mas se você não tiver consciência que esse resultado é o que ele está buscando, todas as outras coisas acabam saindo, assim. Se o que você vender não gerar resultado, eu acho que as empresas ainda não estão abertas para isso. É a minha visão. Eu não quero criar polêmica, né? Já criando, mas tem uma grande empresa da área varejista, né? Do ramo varejista, que nos contratou e a nossa fala é de cultura organizacional falando de gratidão, né?
Então, assim, eu não sei, será que isso não vai Então, mudar? eu não vejo isso ainda mudando. Eu não consigo enxergar isso mudando a curto prazo de tempo. E provavelmente, talvez você não usou esse argumento, mas ele já tinha muito claro esse argumento. Isso é algo que pode ter acontecido. Isso pode ter acontecido. Por exemplo, eu posso ir atrás de você dizendo, cara, quando você falar, comprar um negócio relacionado à gratidão. Só que eu já tenho alguma experiência ou algum nível de consciência que a gratidão vai gerar várias outras coisas. Por exemplo, o que acontece quando eu tenho um nível, a cultura organizacional da empresa muito bem definida, muito bem estruturada, que as pessoas têm seguindo a cultura da empresa? Isso reduz o risco ou não reduz o risco da empresa? Muito. Se eu já tivesse nível de consciência, eu nem falo do risco, eu já vou direto na gratidão. Esse é o ponto. Então, para mim, nós estamos falando da mesma coisa, só que talvez eu estou enxergando um prisma que você está falando, talvez diferente de mim. Assim. Mas para mim, a gente está falando da mesma coisa. Eu não tenho dúvidas, mas eu não sei. Tudo bem, vamos continuar. Deixa eu te ouvir. Vamos lá. Beleza? Mas se abre um pouco para isso também, assim. Não se fecha para isso. Deixa aberto para ver se entra, beleza? Não, eu sou super receptiva, fica tranquilo. Mas, Só não quero gerar polêmica na sua aula. Sim. Não, isso para mim é bem tranquilo. Eu sou tranquilo. Se vem assim, bate no peito, é tranquilo. Mas vocês podem perceber que, basicamente, depende muito do nível de consciência que você tem dos seus clientes. Existe uma empresa em São Paulo, é o Grupo Gaia. Grupo Gaia. Eles são muito famosos, eles já têm uma autoridade e tal, porque eles trabalham muito o conceito de felicidade. Eles têm medidor de felicidade na empresa, etc, etc. Ou seja, o nível de consciência dessa galera é muito diferente da maioria das empresas. Nível de consciência deles. Então, se eu criar um projeto aqui agora que envolva qualquer coisa relacionada à felicidade, ele tem muita chance de me comprar. Se eu chegar para ele e falar assim, ô, Grupo Gaia, eu vim aqui porque eu quero aumentar o seu faturamento, talvez ele não me dê muita atenção. Porque o que ele está buscando, no nível de consciência dele, é a felicidade. Só que ele tem muito claro que a felicidade é importante, que gera resultado. Por que as empresas hoje não compram? Todo mundo, não é todo mundo que compra felicidade. Porque felicidade, se não gerar resultado, não tem jeito. Então, esse é um ponto. O resultado, o argumento, aquele argumento base que eu usei ali, faturamento, redução de custos e redução de risco, é resultado de empresa. E se a empresa não tem isso, não tem nada. Prejuízo na empresa que não trabalha nessa linha. Beleza, galera? Vamos continuando aqui. E depois podem abrir, podem fazer perguntas à vontade, tá bom? Continuando. Vamos lá. Agora vamos à parte prática, tá? Vamos à parte prática. E esse aqui, gente, eu tentei fazer o mais resumido possível, assim, para que ficasse bem simples, assim, sabe? Para ficasse bem simples. Esse aqui são 5 pontos, assim, 5 etapas, 5 coisas que eu faço para preparar o meu processo de prospecção. Para preparar o processo de prospecção. Aqui eu ainda não contactei o cliente ainda. Eu só estou preparando para contactar, tá? Então vamos lá, quais serão eles, tá? Primeiro deles, a definição do cliente ideal. Ou seja, qual segmento eu vou, de empresas eu vou atacar. Vou dar um exemplo para vocês aqui para ficar talvez um pouco mais claro. Eu sou consultor comercial e eu faço vários tipos de empresas. Já atuei com muitos segmentos de empresa. Agora, tem um segmento específico que eu tenho mais facilidade. Não é se eu tenho mais facilidade, especificamente foi mais rápido, fácil entrar e acabou que eu tive facilidade com eles e gera muito resultado rápido, que são clínicas relacionadas à saúde. Então, eu estou pegando aqui clínicas odontológicas, nutrição, fisioterapia, massoterapia, yoga, acupuntura, todas essas coisas relacionadas a cuidados de saúde, tá? Emagrecimento, etc. Essas clínicas eu tenho um fit muito bom com elas. Então, ou seja, eu vou focar só nelas, por exemplo. Não é o caso não, tá? Até porque eu tenho outras coisas em mente. Mas, por exemplo, quando eu defino isso, eu consigo ter argumentos de venda muito mais fáceis e muito mais simples de comparar. As empresas adoram saber quem você já fez, qual resultado você já produziu.
E quando eu vou numa empresa de nutrição e eu mostro o resultado que eu dei numa empresa de advocacia, às vezes ela fala assim, cara, não, o nosso esquema é diferente, o nosso mercado é diferente, isso não combina muito. Agora, quando eu vou numa clínica de nutrição e eu mostro outros casos de nutrição, outros casos de clínicas semelhantes a delas, as coisas ficam muito mais fáceis. Um ponto importante quando você está trabalhando de empresa, aí depende do tamanho, do porte, mas tem um foco no setor também. Eu vejo dezenas de consultores focados apenas no RH. Gente, e o RH tem um grande problema. Para quem já trabalhou em RH, ou trabalhou... Cara, tem a maioria dos RHs, a maioria, eles são engessados. Eles recebem uma quantidade de ofertas gigantescas e muitas vezes eles não são os decisores, eles apenas são os influenciadores. Então, o RH, quem passa demanda para o RH é o setor que sente a dor. Então, ou seja, dependendo de onde você vai, você tem que ir no gerente de produção, ou no gerente de engenharia, ou no gestor do setor tal. Ou seja, desse segmento que eu atuo, você deve conhecer melhor, qual que é o setor, quem que é a pessoa do setor ali no caso. É o gerente geral, é o diretor, quem que é que eu vou conversar, quem que é o meu alvo, para que ele fale com o RH do tipo, contrata o Marcelo, contrata a empresa tal. Além disso, e existe um sistema para fazer isso, existe um negócio que a gente chama de o market fit ali, que é levantamento do fit. Fit é a conexão, ou seja, ver se o que ele precisa eu tenho para entregar. Veja se rola como se fosse basicamente entender quais são as dores e o que eu resolvo. E ver se tem conexão, sinergia para aquilo ali acontecer. Outro ponto que eu me preparo é ter os scripts de solução. Eu tenho que ter anotado muito claro qual que é a minha proposta de valor para cada um dos problemas que ele tem. Então, se eu vou fazer um script de vendas, por exemplo, eu tenho que ter um script, por exemplo, quando eu for fazer um contato telefônico. Um script para mandar e-mail. Um script, por exemplo, para fazer um social point. Esses 3 scripts é só para o cliente começar a me dar atenção. Porque, gente, para vocês que são pequenos, para a gente que todos nós que somos empresas pequenas, as empresas de médio e grande porte, elas recebem toneladas de ofertas o tempo todo. E elas não têm tempo, elas não têm tempo de olhar. Como é que você vai se destacar no meio da multidão? Tendo scripts de solução. E eu vou mostrar alguns para vocês, tá bom? E por último, não falei aqui, por último, pontos de contato, que aí eu vou mostrar para vocês a estratégia, que é um negócio que a gente chama de fluxo de cadência, tá? É um fluxo de cadência, de pontos de contato, para que você tenha uma chance de fazer um fechamento com empresas, principalmente médias e grandes. E depois que você entrar em empresa média e grande, vocês vão querer sair nunca mais. Por que eu falo de pontos de contato? Por que o ponto em contato é importante? Existe uma pesquisa que o Google mostrou há pouco tempo, que olha, a maioria, ou seja, 80% dos fechamentos acontece entre o 5º e o 10º ponto de contato. E sabe o que acontece? A maioria mesmo, desiste no 2º ou no 3º. O que significa isso? Eu ligo para o cliente, ele não me atende, eu mando uma mensagem, ele não responde, ou eu mando um e-mail, ele não falou nada, aí eu desisto. Sendo que existem vários pontos de contato, ou seja, o ideal é você ficar entre 5 e 10. E eu sei que alguns de vocês já devem estar pensando assim, mas Marcelo, eu não vou ficar chato demais, não? Eu não vou ficar cansativo para o meu cliente? Não, porque a hora que ele não quiser, ele simplesmente não vai. Mas você tem que ter um processo de início e de fim. E quando você tem um processo muito claro, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, como é que funciona o meu fluxo de cadência, você consegue ter pontos. E aí, quando você fala, Marcelo, pontos de contato é ligações, você vai fazer 10 ligações para o cliente? Não. Eu vou distribuir esses contatos dentro das várias opções que nós temos hoje para contactar o cliente, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá bom? Exemplos, vamos lá. Tipo de contato, tá bom? Ih, gente, saiu meio desformatadinho ali, mas não tem problema, tá bom? E-mail. E-mail é um tipo de ponto de contato. Eu mostro muitas vezes ali algum tipo de apresentação, mostrando um pouco da minha autoridade. Eu posso mostrar case de sucesso, mostrando a minha autoridade. Eu posso mostrar algum tipo de solução que eu faço e até mesmo mostrar um erro que o cliente comete. E essa é uma das sacadas mais bacanas que eu já vi, que eu já utilizei no meu negócio. Inclusive, acho que esse talvez foi o ponto central desse fechamento desse cliente aqui de Portugal. Eu mostrei para o cliente um erro que ele estava cometendo.
Outra coisa, ligação telefônica. Na ligação telefônica você cria muitas vezes rapport. Você pode falar da transformação que você provoca, que aí você consegue já falar do resultado mais direto, mais efetivo. Além de sempre, o seu foco na ligação é sempre buscar uma visita. Hoje, por exemplo, e agora com as coisas mudando, tá? Com as coisas mudando, hoje essa parte de visita já mudou muito. Então, eu estou com um processo de prospecção agora que está correndo aqui agora, exclusivo nesse momento. Eu já marquei 3 visitas online. Marquei 3 visitas. Então, na verdade, antes eu marcava reuniões presencialmente e estou marcando agora reunião por videoconferência. E agora as pessoas estão muito mais abertas a fazer isso. Eu coloquei visita ali, mas você entende que pode ser uma videoconferência. E claro, e aí vamos ver como é que vai ser a evolução aí das coisas aí com esse novo modelo aí, coronavírus. Outro ponto de contato é o próprio WhatsApp. É você criando algum tipo de conexão, antecipação do tipo que eu vou te ligar, que eu vou te mostrar algo. E eu tenho uns scripts muito legais, principalmente quando eu falo no WhatsApp, sobre algo que eu quero mostrar. Só que sempre gerando algum tipo de curiosidade. Existe uma técnica que a gente chama de abrir looping. Looping é quando eu falo sobre algo que eu vou falar. Do tipo, eu mando um WhatsApp para você e mando, por exemplo, Sérgio, aí claro que depende de algumas etapas, tá? Sérgio, gostaria de conversar com você sobre o aumento do faturamento que a sua empresa pode conquistar nos próximos meses. Principalmente aí, resgatando um percentual dos clientes que já passaram e também aumentando o seu ticket médio. É possível que daqui 2 ou 3 horas a gente se fale pelo telefone, ok? Ou seja, eu crio uma antecipação do que eu vou falar, gerando alguma curiosidade, né? E claro, e fazer a pessoa lembrar de você, que você tá próximo de ligar para ela também. Não liga. Depois que você ligar, muitas vezes ela não lembra quem é você mesmo, qual é o assunto que a gente ia tratar. Ou seja, esse é um outro ponto de contato. E o social point, que é onde a gente utiliza aí sim as redes sociais para fazer conteúdo específico para aumentar a sua autoridade e ganhar destaque. É isso a função. Aumenta a autoridade e ganha destaque. Você não faz conteúdo para todo mundo, você faz conteúdo direcionado. Você não precisa de todo mundo estar te vendo. Certo? Por exemplo, eu fiz um conteúdo hoje. A minha mãe curtiu. Sabe? Pô, é muito legal minha mãe ter curtido. Isso mostra que minha mãe me ama. Só. Agora, eu não fiz o post para minha mãe. Eu fiz um post direcionado. E esse é o ponto que nós fazemos quando você tem essa estratégia. Então, esses são os 4 tipos de pontos de contato que eu utilizo. Existem mais, né? Mas eu gosto desses. E para mim funciona muito bem. Funciona muito bem. Aqui, ó, para vocês terem ideia, eu vou mostrar para vocês, olha, a estratégia. Isso aqui já é algo interno, tá? Já é meio de bastidores, tá bom? Aqui são as cadências, tá bom? Para ticket alto, que é um produto que eu vendo, tem um produto de ticket alto. Essa aqui é o que eu montei para o meu cliente. O meu cliente, ele vende um produto que custa 8.000 euros. É um ticket alto. E aí eu tenho, no primeiro dia, no dia 1 que eu entro em contato, um WhatsApp e 2 oportunidades de ligação. Eu tenho que conseguir falar pelo menos uma. No dia 2, e-mail e ligação. No dia 4, eu salto 2 dias, tá vendo? E-mail e social point. Dia 7, tá vendo? WhatsApp, ligação, e-mail, social point e ligação. Contabilizando aqui total, vão dar 10 pontos de contato. Porque no dia 2, eu estou repetindo caso eu não tenha feito do primeiro dia. Então, eu já tenho que tirar 3 dali e 1. Ou seja, eu já estou considerando que 3 pontos de contato vão ser eliminados aqui nesse meio. Então, ou seja, para fechar o ciclo total, é 10 pontos de contato. Ah, Marcelo, mas se o cliente fechar antes? Ok, aí já fechou antes, já resolveu. Mas esse é o ponto, basicamente, para ele me dar uma oportunidade de fazer uma apresentação de vendas. Isso aqui é só para eu fazer uma apresentação de vendas para ele. Ou seja, aqui eu não tô falando só da parte, nem visitei ele aqui ainda. É só para ele falar assim, para ele querer a minha visita. Não é eu insistindo para ele me receber. É ele querer a minha visita. E aí tem uma estratégia para clientes novos e tem uma estratégia para clientes que já se perderam. Clientes, por exemplo, que já fez uma prospecção errada e agora ele vai tentar resgatar. Ou seja, quando você tem esse fluxo, você tem um processo. O que vai acontecer é que algumas estratégias vão funcionar muito bem, outras não vão funcionar tanto.
O que vai acontecer é que eu vou testar e no meio do caminho eu vou perceber que o espaçamento de 2, 3 dias está muito longo, vou reduzir. Ou o espaçamento está muito curto, eu vou aumentar. Ou o e-mail tal não está funcionando, as pessoas não estão abrindo. Ou não tem ninguém respondendo. Ou o WhatsApp que eu mando não está tendo eficácia, então eu tenho que mudar o texto. Isso é um parâmetro. Isso se chama processo. Processo. E eu não sei o quanto vocês gostam de processo, mas eu amo processo. E se tem uma coisa que eu sei fazer é processo. Então, quando eu tenho isso aqui, eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona. E, de uma certa forma, é o que mais gera resultado nas empresas que eu dou consultoria. E aí próxima pergunta. Mas, Marcelo, beleza. Como é que eu faço agora para levar isto para o meu negócio? Qual seria o passo a passo? Qual seria o passo a passo? Antes de eu fazer isso, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Se tem alguma coisa aqui. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem. É isso aí, a colocação do Fábio é essa mesmo. Beleza? Felicidade no trabalho. Beleza. Social Point. Vou explicar o que é Social Point. O Sérgio até já tinha explicado aqui. Social Point é um ponto de contato na rede social. É você fazendo alguma coisa que marca a pessoa, que mostra a pessoa. E aqui você pode ser direto, tá bom? Vou dar um exemplo. Esse cara produz eventos. Esse cara esse cliente, ele produz eventos. Eu fiz um post só sobre como aumentar a sua eficácia na produção de eventos. Ok? Fiz um post. E aí, ele não viu esse post. Eu acho que ele não viu. E aí, eu fiz um outro comentário, um outro post, mostrando, por exemplo, e aí eu comentei, eu fiz um comentário marcando ele na internet. Eu fiz um comentário marcando ele na internet, mostrando uma oportunidade que ele estava perdendo. Aí ele viu. E aí, logo depois, eu mandei um e-mail mostrando um erro que ele estava cometendo, que eu não queria comentar isso nas redes sociais, né? Mas que eu percebi que se ele ajustasse isso, ele melhoraria o seu desempenho. Eu não vendi nada, eu não falei assim, me contrata, marca uma reunião para ver, deixa eu te apresentar minha proposta, não. Eu simplesmente falei como que tem que ser feito e depois mostrei que ele estava cometendo um erro. Ou seja, eu fiz um social point nele. Entendeu, Luiz? Ficou claro? Isso é fazer social point. Então, é fazer marcações e não tem problema nenhum marcar, tá bom? Então, hoje, por exemplo, digamos que eu quisesse... Por favor. Então, eu vou ficar sem internet, né? Tem que acabar agora não tá atendendo. Queria que o celular da mamãe ficasse aqui comigo. Eu não poderia lá pegar? Pedir pra ela? Não. Não, por enquanto não. Tá bom? Voltando. Até perdi. Tá, voltando. Você estava dando exemplo Social Point. Isso. Obrigado, Jorge. Grande Jorge. Exemplo Social Point. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, pegar alguém aqui que está aqui. Deixa eu ver se eu pegar aqui. Ó. Beleza? Deixa eu pegar um exemplo mais interessante. Jorge, a sua empresa, você está prestando hoje mais consultoria? Como é que você está aí? Qual o seu foco hoje? Tá mudo o seu microfone, libera seu microfone. Opa, boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde a todos. Beleza. Hoje eu presto mais consultoria para empresas. Em qual área? Consultoria de quê? Consultoria de produtividade, principalmente para seguradoras, que é o meu cliente principal, são seguradoras e distribuidoras aqui em Brasília. Beleza. Me dá um exemplo de uma empresa grandona aí que seria, se você entrasse, seria maravilhoso, uma seguradora grande mesmo.
Na verdade, um grupo grande, Brasal, que tem a Brasal Incorporações, Brasal Distribuidora, Brasal Combustível, é um grupo bem grande. Uhum. Tá, Brasal. Deixa eu pensar aqui. Eu não entendo muito do ramo dele, mas eu vou dar um exemplo aqui que aí vocês Para adaptam. facilitar, a Brasal, a incorporação cria prédios, edifícios, enfim, construção civil, né? Tem a Brasal Distribuidora, que é de bebidas, eles são representantes da Coca-Cola aqui em Brasília e Goiás, e tem a Brasal Combustíveis, além da seguradora. Beleza? E a Brasal Automóveis. E aí, olha que legal. Digamos que você quer entrar, sei lá, pode ser na Brasal Automóveis que seja, tá bom? Brasal Automóveis. E aí você vai falar sobre produtividade, que é o que você fala. E é o interesse de você entrar lá, digamos que seja isso. Ponto importante. Não adianta você marcar só a empresa, fazer um social point na empresa. Tem que fazer um social point na pessoa que você quer falar. Por isso que eu falei antes do foco no setor, você lembra? Então, qual que é o grande lance? É descobrir, por exemplo, quem que é o gerente geral da Brasal Automóveis, por exemplo. E aí, digamos que você descubra que o nome dele é Sérgio Altavini, por exemplo, beleza? O Sérgio você descobre que ele é o gerente geral, ele é o diretor, certo? Aí sim, agora, como que eu posso fazer um social point mostrando algo muito legal? Tipo assim, você pode falar de pesquisa, você pode falar de uma pesquisa que você fez, ou falar de uma experiência que você teve, tá? Por exemplo, hoje, digamos que seja algo que você faça algum tipo de manutenção, né? Hoje tive a oportunidade de fazer a manutenção do meu carro na Brasal Veículos e percebi o quanto eles têm um foco na produtividade extrema, mostrando que o carro, ao chegar, ele passa por um processo ágil, tendo não só o resultado rápido, mas principalmente as etapas muito bem definidas. Eu acho que algumas empresas merecem destaque. E eu queria aproveitar aqui e marcar neste post o Sérgio, para parabenizá-lo e principalmente mostrar que a sua equipe ela tem uma produtividade bem alta. E um ponto que eu acho que vale a pena todas as empresas é que se elas adotarem esse ponto, passo número 1, passo número 2, passo número 3, passo número 4, a eficácia delas pode aumentar ainda mais. Eu acho que todos podem aumentar a sua produtividade e quero deixar uma ressalva de que realmente a Brasal Automóveis está no caminho certo. Ponto. Isso eu acabei de fazer um puta social point. Ok? E aqui pode ser que a pessoa, e aí normalmente ela vai, porque você fez um baita elogio, só que você fez um elogio técnico, mostrando normalmente o que está acontecendo. Não é assim, fui super bem atendido. Cara, isso por si só não diz nada. Ou seja, mostrando um lado que é e você acabou de fazer um baita social point. É bem provável que o Sérgio, por exemplo, se leu isso, ele pode até não te responder. Mas ele falar, tem um tal de Jorge aí, esse Jorge parece que ele... Sim, não sei não, mas parece que o Jorge talvez entenda desse negócio. E aí agora imagina se o Sérgio chega e manda uma mensagem privada, tá? Aí, claro, passa um dia, 1 ou 2 dias, você espera um tempo. Aí, mano, o Jorge manda para o Sérgio, né? Mandando lá para a empresa. Há 2 dias atrás, eu até fiz um comentário elogiando a sua produtividade e um ponto que eu acho fundamental é que tem uma das etapas suas que merece uma observação. Normalmente, quando você sai da lavagem para o negócio, existe um delay, de 30 minutos que eles poderiam muito bem serem descartados, ganhando aí não só 30 minutos do seu dia, mas vezes, 10 funcionários, vezes um mês, o que dá uma redução média, de 20 horas no mês. Eu entendo que isso é um processo não tão simples de implementar, mas é extremamente factível. Então, eu gostaria muito de sugerir essa alteração para você. Abraços, Jorge. Você acha que o Sérgio vai prestar atenção mais no Jorge ou não vai? Ok? 2 social points. Então, você fez um post para ele e fez uma mensagem box para ele. Isso é muito eficaz. Isso é muito eficaz. Entendeu? É muito eficaz. É claro que ele pode responder dizendo, não, isso a gente já tentou, não deu certo. Claro que ele pode até não ter. Mas, e é claro, tá? Você não vai fazer isso. Marcelo, todas as vezes que eu fizer 100%? Não. Alguns não vão nem ver a mensagem. Mas os que virem vão deixar você no radar. E aí o Sérgio pode até não responder o Jorge. Mas imagina o Jorge ligando para o Sérgio daqui, 1 semana. E aí passa na secretária e a secretária fala assim, Sérgio, o Jorge Garcês está querendo falar. Ele, Jorge? Não, cara, eu conheço esse cara. Parece até que ele já te conhece. Ele lembra. Ou seja, você pula etapas que normalmente você nem teria acesso.
Esse é o ponto de entrar, principalmente em empresas grandes. Então, Jorge, fica a dica aí, só para você entender a estrutura. Cara, e essa Brasal aí, você pode ter um foco nela, bicho. Faca nos dentes aí para conseguir. Então, ó, você pode, Marcela, pode publicar uma experiência. Agora, você pode não ter experiência daquela empresa específica. Você pode simplesmente ler a respeito. Então, você pode pegar algo que as empresas fizeram e simplesmente fazer um comentário sobre aquilo. Então, você pode não ter passado. Então, por exemplo, o Jorge não tem uma experiência em que ele levou o carro lá, mas ele leu a respeito como é que está funcionando o processo deles. E aí ele pode comentar sobre isso, sobre algo que ele leu, que ele ficou sabendo. Também serve, é a mesma coisa. Entendeu, Marcelinha? Beleza? A objeção será um indicador que você está no radar deles. É isso aí, é isso aí. Mesmo que ele... Cara, quantas pessoas devem mandar mensagem para esses caras o tempo todo e esses caras não respondem? Ficar no radar deles é outros 500, né? É outros 500. Esse cara que eu estou conversando aqui, gente, sem zoeira, sem brincadeira, é um cara que, assim, sabe que tem um bate-papo dele? Um dia eu encontrei com ele, né? Agora eu estou mais próximo, ele conversando com outro amigo. Eles conversando sobre marcas, quais são as melhores marcas de helicóptero. Olha o padrão da conversa. É outro nível de conversa, entendeu? É outro nível de conversa. Falando lá do Porsche, não sei das quantas, falando de não sei das quantas do carro, tal, não sei o quê. Então, assim, é outro nível de conversa. Cara, é um cara que você normalmente não tem acesso. E agora eu tô colado nesse cara. Porque eu comecei a fazer esse tipo de coisa. E aí, apesar de eu ser pequeno, eu me coloco como eu resolvo o que ele está precisando. Eu resolvo o que ele está precisando. É claro, vou acertar sempre, não acerto todo mundo. O que eu fiz com esse meu cliente hoje, eu tentei fazer com outras pessoas. Algumas não deram certo, algumas não foram para frente. E tá tudo bem. Tem uma empresa de logística que eu entrei ano passado no Brasil e fiz um trabalho muito legal. E entrei no radar direto. A mulher do cara agora está me contratando agora para ser coach dela. Que foi a Degranel. Não sei se alguém conhece, uma empresa de logística. Cara, ela tem mais de 900 funcionários, mais de 900 motoristas. Ok? Olha a quantidade, 900 caminhões que ela tem. Ela está no Brasil todo, é uma empresa gigantesca. Cara, esses caras recebem contato o tempo todo, um monte de gente oferecendo tudo para eles. Tudo para eles. E eu entrei no radar, eles me contrataram, eu fiz um treinamento de desenvolvimento de líderes lá na empresa deles. E agora, para você ter ideia, até a esposa do cara está me contratando, do diretor. Por quê? Porque eu fui bem no ponto. Entendeu? E eu era pequeno. Então, Marcelo, aqui, ó, o que eu faço aqui, ó? Depende, tá bom? Essa pergunta sua aqui, ó, você colocou aqui, ó, quero falar para todo mundo. Na planilha que eu mostrei, eu intercalo os canais. É para não cansar, porque senão ligação cansa, assim, né? Então, isso é feito até eu ser bem sucedido, porque o grande ponto, ele precisa me chamar para uma apresentação, eu tenho que gerar demanda nele. Se eu não gerei, eu continuo. Então, digamos que ali no terceiro dia, sei lá, com 3 ou 4 dias, ele fala assim, Marcelo, queria que você viesse aqui, tem como a gente marcar uma reunião? Vamos, aí marcar uma reunião de apresentação, aí eu não preciso continuar mais. Então, ali é até 10 pontos de contato, não tem que ser 10. Okay? Então, eu posso muito bem parar naquela planilha e simplesmente não ir mais. Eu só não posso, a única coisa que eu não posso fazer é desistir antes de eu ter finalizado aqueles 10 pontos. Porque esse é um mal, assim, às vezes você está quase indo, aí de repente você para e desiste. Beleza? Gente, tudo joinha, tá tudo bem até agora aí? Poxa, deixa eu dar um... Pô, pessoal, quem puder, volta na tela de novo aí, Márcia, Willa, quem puder acender. Queria só tirar uma fotinha da gente aqui, porque senão a gente sempre esquece que eu vou sair sem tirar uma fotinha da gente aqui. Daqui a pouco o pessoal tem que ir embora. Eu sei que já saíram alguns. Vou tirar uma foto legal aqui pra gente ficar bonito. Espera aí. Todo mundo sorrindo para a câmera. Muito bem. Deixa eu ver se deu certo. Maravilha, deu certo. Maravilha, ficou muito bem. E outra coisa. Quero fazer um desafio para vocês, tá bom? Fazer um desafio, até para vocês também chegarem.
Eu convido vocês a tirar um print também dessa tela e postar no Instagram de vocês e me marcar, né? Alguém me perguntou se eu disponibilizaria essa planilha. Eu pensei em fazer um kit. A planilha e mais 2 PDFs, mais uns PDFs com script de alguns templates, na verdade, templates de cold e-mail mais cold call. Como que eu, assim, script para fazer a ligação e script para fazer o e-mail. E aí eu vou mandar para vocês, só que a única ressalva é que vocês só precisam me marcar no Instagram e marca nos stories de vocês. Marca lá, tipo, aula sobre prospecção do B2B, foi top, etc, etc. Que aí eu mando para vocês esse meu kit, tá bom? Eu quero só fazer um ajuste hoje, vocês podem mandar, só que eu devo mandar isso só amanhã para vocês, tá bom? Porque eu preciso fazer uns ajustes, alguns ali, para vocês entenderem, que senão não fica muito claro. Combinado? Beleza? Continuando. Ó, tô vendo ali a minha querida Silvia também que tá ali. Pô, a Márcia também, cara. Tinha um tempinho que eu não vi a Márcia. Sejam muito bem-vindos. Continuando. Agora, como é que eu levo a estratégia, né, Marcelo? Vamos ao passo a passo aqui, tá bom, gente? Eu quero ajudar vocês também a criar essa estratégia para ser mais efetivo possível. Vamos de Capitão Nascimento agora. Prática. Vamos à prática. Primeiro, galera. Primeira coisa que você tem que fazer, e aí você pode anotar, você vai definir o seu cliente ideal. O cliente ideal, ele tem 3 coisas que às vezes eu não vejo as pessoas fazendo, que não é só dor do cliente ideal, é pegar a atividade que ele faz, os sonhos e as dores. Vamos dar uns exemplos. Vou pegar o cara do Jorge aí, tá bom? Vamos colocar o gerente geral, vamos pegar o gerente da Brasal Automóveis. Esse exemplo, gerente da Brasal Automóveis. Eu imagino que ele tem várias atividades durante o dia. Por exemplo, e aí, vou dar exemplos aqui, depois você faz o valor correto, tá? Porque eu não conheço exatamente do negócio. Mas ele deve ter atividade que ele tem que ser, ele tem que gerenciar a equipe, ele tem que distribuir as funções de cada setor, ele tem que coordenar a logística, como é que está funcionando, estoque, material, assim, não estoque material, mas como é que as coisas se conectam, normalmente a atividade. Ele tem que prestar relatórios para a diretoria, ele tem que mensurar os indicadores de produtividade diários e por aí vai, ok? Então, essas são as atividades que ele faz. Por que é importante falar das atividades? Para entender qual a sinergia que eu tenho com aquilo. Vocês vão entender um pouco mais para frente. Agora, quais são os sonhos dele, por exemplo? Quais são os sonhos que esse cara queria ter? E você pode dar um nome para ele. Vamos continuar chamando aqui de Sérgio, como a gente até brincou aí, deu o exemplo do Sérgio. Qual o sonho que ele queria? Poxa, ele queria que a sua equipe produzisse, por exemplo, tivesse uma performance, um resultado de pelo menos 90% de produtividade. Hoje pode ser que seja 60%. O sonho dele, por exemplo, é que as pessoas, por exemplo, resolvessem conflitos internos sem ele precisar interferir toda hora, que desgasta muito ele. Okay? Quais são as dores que ele tem? Cara, a equipe, muitas vezes, ela não se ajuda entre os setores. Os setores, às vezes, têm brigas internas. Ou as equipes, elas têm uma concorrência que é meio agressiva demais. Sei lá, dando um exemplo. Por que é importante saber disso? Para entender exatamente qual que é o outro lado, que é o fit, que é a conexão. Do tipo, ok, em relação aos serviços que eu presto. Aí o Jorge vai falar assim, pô, Jorge, que serviço que você presta, Jorge? Quais são os serviços? É consultoria de produtividade, por exemplo. Agora, me deixa mais específico, o que mais que você tem? Ah, Marcelo, eu também tenho coach executivo. Ah, Marcelo, eu também tenho treinamentos. Ah, Marcelo, eu também tenho por exemplo, um workshop especificamente para falar sobre comunicação não violenta, ok? Por que é importante ele ver isso? Para ver quais dos serviços que eu tenho que se conectam exatamente com as atividades e com as dores que ele tem. Ou com as atividades e os sonhos que ele tem. Por quê? Agora, e outro ponto que é importante relatar, quais são as soluções que eu já resolvi e quais são os cases de dor também que eu resolvi. Agora, por exemplo, é uma hora do Jorge listar, por exemplo, aquele cara que sonha em aumentar a produtividade, qual o case de sucesso que eu tenho de solução que eu, Jorge, já fiz? Aquela dor que ele quer resolver, qual o case de sucesso de uma dor parecida que eu já resolvi?
Ou seja, se você lista isso, você tem uma argumentação de vendas muito boa. E por que a gente está fazendo esse preparo? Porque quando você ir para o plano de ataque, você tem isso esmiuçado e prontinho para entregar. Okay? Outro ponto, agora qual que é a linha editorial que eu vou escrever? Como é que eu vou fazer para chegar no cara da Brasal? Que tipo de conteúdo específico, tá? Ou seja, o que eu quero que ele faça com esse conteúdo? Eu quero me destacar, eu quero que ele marque uma reunião, eu quero que ele comente no meu post, a primeira coisa que eu quero fazer, pelo menos para começar e marcar que ele comente. Então, que tipo de conteúdo? Eu vou falar, por exemplo, sobre produtividade, falar sobre indústrias automotivas, vou falar sobre linha de produção, ok? Ou sobre poder da marca. Ou seja, você começa a pensar exatamente o que eu posso falar para que o cara, quando ele lê uma coisa, que eu conseguir marcar em uma única coisa, ele veja todos os outros. Porque o Jorge não vai marcar em todos os posts do cara, vai marcar em um só. Mas ele vai ter outros conteúdos que vão fazer ele reforçar a autoridade que já tem. Ok? E por último, estruturar aí como é que vai ser a minha cadência. Então, primeiro eu vou fazer um post, depois eu vou mandar um e-mail para ele, depois eu vou fazer uma ligação, depois eu vou mandar um SMS, depois eu vou fazer outro post, depois eu vou mandar outra coisa. Ou seja, como é que vai ser esse fluxo? Já que agora eu já defini o fluxo, quais são os scripts que eu vou fazer? Então, que tipo de conteúdo, que tipo de e-mail, que tipo de ligação eu faço? O que eu vou oferecer? E vou medir o que está funcionando e o que não está funcionando. Esses são os 4 pilares básicos. Então, quer fazer prospecção? Olha só, nós não estamos falando de vender ainda, gente. Estamos falando apenas de abordar o cliente, fazer o primeiro contato. Isso aqui é para gerar uma reunião. É simplesmente para uma empresa falar, ei, você me interessa. Em vez de você ficar batendo na porta e virando um mendigo de proposta. A palavra é essa mesmo, ficar mendigando alguém uma apresentação. Imagina eu bater aqui na porta, sei lá, Marcela está aqui, a Marcelinha está aqui. A Marcela é uma grande empresa, eu falo assim, ei Marcela, bater na porta e falar assim, Marcela, nossa, minha empresa é muito boa, a gente presta um serviço de consultoria sensacional. Você pode agendar comigo uma reuniãozinha? A Marcela, se ela for uma mulher caridosa, for bondosa, talvez ela aceite. Só que ela não vai me olhar com bons olhos, ela vai me olhar sempre de cima. Aqui não, quando eu faço esse fluxo, eu fico de igual para igual. E aí sim, eu gero a demanda nele e não eu fico mendigando o serviço para ele. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ou seja, é um projeto para gerar demanda. E, gente, eu sou tão grato a esse método, porque desde que eu comecei a fazê-lo, eu me livrei, inclusive, de coisas que eu estava até ano passado fazendo ainda. Que era, por exemplo, ano passado ainda fazer formação em coaching. Eu descobri que não é isso que eu quero mais fazer. Eu quero... E quando eu olho para minha família hoje, eu botei essa foto aí de propósito, porque assim, isso para mim é tão importante, gerar a tranquilidade que eles merecem, a segurança que eles merecem e crescer junto, que toda a família embarca no projeto junto. E quando eu expliquei o meu novo projeto, como que eu ia atuar a partir de agora, principalmente nessa mudança em Portugal, eu vejo que o que vai manter a gente aqui, porque a gente está mudando para um país novo, com um custo de vida muito mais alto que a gente tinha, a gente não tem receita aqui, não tinha receita aqui até pouco tempo. Ou seja, é essa geração de demanda que vai fazer. A minha esposa está começando a implantar isso nela. Ela está começando a implantar esse processo, que eu ajudei ela a desenhar. Certo? E mesmo tímida, mesmo ainda devagar, você vê que ela já está começando a dar os primeiros passos. E esse talvez seja o ponto principal disso. O ponto principal. As pessoas conseguem gerar demanda quando precisam. Conseguem gerar demanda. Porque existe um processo. A Ellen, não sei para quem sabe, a Ellen, ela adora ser cerimonialista de casamento. A Ellen fez um curso de wedding planner, ela fez uma MBA em gestão de eventos e ela trabalhou com isso na Marinha. Ela adora essa parte, E ela disse que queria fazer isso aqui. Gostaria de fazer isso aqui também. E eu falei, por que você não começa um processo? Ela começou a fazer, já teve um ou dois contatinhos que ela não esperava que ele já tivesse. Pelo menos para, assim, elogiando um pouco do que ela fez. Certo? E aí, agora ela vai começar a fazer o processo, certo? Para começar a ser vista pelas grandes empresas organizadoras de eventos. Só que ela não quer ser cerimonialista particular. Ela quer trabalhar para empresas de grandes eventos. Então, ela quer organizar, ela tem que ir para grandes empresas. Então, o processo virou B2B. Não é aquela cerimonialista que vai vender um casamentinho. Ela quer ir para grandes empresas que fazem grandes eventos. Entanto, que um dos focos é uma empresa que faz, inclusive está anotado ali,
porque é o mesmo foco meu. A gente achou uma empresa juntos de organização de eventos, que tem a ver com o que o cliente faz, que ela faz aqui, ó, a gente já mapeou, que ela tem um evento em novembro, porque com o Covid também jogou para frente algumas coisas. Ela tem um evento para 250 pessoas em novembro, em dezembro de 500 pessoas, janeiro 900 pessoas, fevereiro 150 pessoas. Ou seja, ela já tem eventos grandes, tá vendo? Esse é o tipo de evento que a Ellen quer participar. E que eu também tenho interesse por outros motivos agora. Ou seja, e aí nós vamos fazer uma estratégia que é parecida. Ou seja, entendendo, mas qual que é o grande lance? Eu vou ajudá-la a montar todo o descritivo do cliente. Então, aquele preparo de entender quais são as dores das atividades, cara, é o que eu sei fazer de melhor. Assim. Então, eu faço isso muito forte mesmo. E esse é o ponto que talvez seja... É algo que a gente não dá valor, assim, sabe? Como é que a gente constrói algo com um alvo específico? A gente simplesmente joga a bola pro alto esperando alguém pegar. Agora não. Agora deixou de ser tiro de bazuca para ser mira laser. Isso para mim é geração de demanda. Isso para mim é geração de demanda. Então, se tiverem algumas perguntas, fique à vontade para fazer. Mas antes que alguém saia, deixa eu fazer um pequeno comunicado para vocês aqui agora, tá? Eu não sei como é que é o negócio de vocês especificamente, mas uma das coisas que eu já liberei para fazer, e eu quero inclusive fazer mais, porque assim, fazer para mim é fácil, porque eu já tenho o meu modus operandi. Agora, eu quero também ajudar outros negócios que sejam diferentes do meu. Então, eu quero convidar vocês, se alguém quiser fazer eu não sei se a palavra é consultoria, talvez seja, só que eu quero fazer um negócio que é muito mais de implementação, ou seja, eu vou fazer junto, assim, então eu não vou só ensinar você a fazer, eu quero fazer junto, então eu quero ajudar você, eu mesmo escrever o script junto com você, eu mesmo ajudar a mapear seu cliente, eu mesmo criar o fluxo de cadência, ou seja, eu não vou ensinar, eu não vou ser seu mentor, eu vou implementar junto, assim, então nós vamos escrever juntos. Claro, você conhece mais seu cliente, então digamos o Jorge conhece mais do cliente dele, a Brasal, do que eu. Mas depois que ele me explicar como é que o cliente, eu vou ajudar a escrever todos os scripts. Não é assim, ô Jorge, escreva um script assim. Eu vou escrever junto. Agora, vamos mapear. Primeiro vai ser isso, ou seja, nós vamos montar um plano que não tem tempo de duração. Eu acredito que vai durar um mês, no máximo. Para mim, quando for muito trabalhoso, é um mês. Mas para mim, um plano de prospecção, provavelmente em 3 semanas ele vai estar pronto. Ou seja, vai ter um plano para simplesmente agora começar a tirar para cima e para baixo, só que tudo mira laser. E por que a gente pega um nicho? Porque, digamos, o exemplo do Jorge. O Jorge, ele quer a Brasal. Só que, de repente, essa empresa não vai estar disponível para ele. Mas ele tem outra, que às vezes vão ser do mesmo segmento, porque ele já mapeou exatamente o fluxo de fazer. E deixa eu compartilhar com vocês aqui, só que acho que eu tenho que tirar esse screen aqui do fundo. Deixa eu mostrar aqui do meu cliente. Deixa eu tirar aqui o fundo, porque senão vai avacalhar aqui. Depois eu volto aqui esse negócio da prospecção. Isso, muito bem. Minha parede aqui é rosinha, muito bonitinha aqui, ó. Vamos lá. Peraí. Então, caso algum de vocês queira que eu simplesmente faça esse projeto em conjunto, assim, que monte toda essa estrutura, e tem mais, tá? Monte aquela planilha, monte qual conteúdo vai ser, como é que marca, como é que estrutura, ou seja, para fazendo, esse é o ponto que eu vou me propor fazer. Hoje, eu acredito que eu só consigo fazer isso com 2 pessoas, tá bom? Hoje eu só consigo 2 pessoas. E, o Jorge aprendeu aí, ó, o fundo de tela aí, tá vendo, Jorge? E hoje, eu só consigo, infelizmente, só consigo fazer para 2 pessoas, porque isso der muito tempo. E eu vou gastar umas 3 semanas para fazer junto contigo, mas vai gastar uma boa parte do tempo. E essas 2 pessoas que eu vou fazer isso, eu quero fazer numa condição também mais facilitada, porque eu também tenho interesse que você valide o método. Assim, vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso para outra pessoa. Porque fazer do meu segmento é fácil, porque eu entendo muito bem dele. Mas fazer de outro segmento, então eu vou validar também. Isso, a minha meta era vender um produto desse por uns 5 mil. E depois vocês me dão um feedback aí se acham que esse valor é factível para ter um projeto, um processo estruturado de demanda, geração de demanda. Se esse valor se vocês acham que para entrar na empresa é factível isso.
E hoje eu quero fazer numa condição específica, exclusiva para quem está aqui, é claro, no valor de apenas R$1.000. Então, caso alguém queira participar e ter aí a minha consultoria, é só mandar uma mensagem, cara. Vocês podem me responder por e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp. Aqui não tem que ser rápido, não tem que sair correndo. Hoje eu só consigo fazer para 2 pessoas. Só tenho 2. Mais para frente eu não sei se eu vou abrir desse formato exatinho, mas provavelmente, eu até quero um feedback de vocês. Se acha que 5.000 é um valor factível para cobrar disso? O que vocês acham? Mas, por hoje, por agora, né, o que eu consigo fazer para vocês é R$1.000. Claro, vocês podem parcelar no cartão aí, sem problema nenhum, porque não é o parcelamento em si, mas é mais o compromisso de criar esse processo, assim, sabe? E principalmente, claro, é R$1.000 mais um depoimento no final, né? É o mínimo que eu espero de vocês, dando um depoimento que funcionou, que está dando certo, que começou, que ajustou, né? Não é algo assim de curto prazo, você tem um processo de aplicação, mas vocês vão ver que depois que você tiver um método, você para de produzir conteúdo adoidado na internet, como se fosse a Deus dará. Assim, vou fazer conteúdo a Deus dará. Você começa a ser mira laser, mira laser. Você caça tubarão com arpão, não com rede. E esse é o ponto aí que eu quero convidar vocês. Então, quem tiver, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode me responder por e-mail. Só seja um pouco rápido, porque essa oferta eu tenho pouca vaga, assim, né? É mais por causa de tempo, tá, gente? Porque eu estou demandando muito tempo agora. Eu estou trabalhando pra caramba. Nossa, acho que nunca trabalhei tanto como eu tô trabalhando aqui agora. Meu Deus do céu. Vamos lá, quem tem perguntas aqui? Então, a Marcela perguntou se eu vou disponibilizar a planilha. Só vocês me marcarem no Stories que eu disponibilizo lá, a planilha, e alguns templates também de telefone e e-mail. O que mais aqui? Não, gente, pode marcar o que conseguir aparecer, Marcelo. Pode marcar qualquer coisa que você tirar de print. Pode aparecer só eu, pode aparecer só você, sem problema. Pode aparecer qualquer coisa aí, contando que tenha um print legal aí que vocês tenham tirado aí. Legal, quem teve que sair aí, tudo bem. Eu sei que tem uma galera que precisa sair dentro, tá tudo certo. Obrigado aí pelo elogio, pelo casal. Márcia, muito obrigado. Muito obrigado pelos elogios. Aula excelente, que bom, gente. Cara, eu fico muito feliz. Assim, um ponto importante, vocês não podiam sair daqui achando que a aula foi meia boca, assim. Então, a minha aula tinha que ser boa mesmo. Maravilha, maravilha. Beleza. Tem que sair agora, alguns tem que sair, tudo bem. Beleza. Excelente. Beleza, beleza. Show de bola, galera. É isso. Se alguém tiver pergunta, pode fazer à vontade agora, tá bom? Pode fazer. Pode fazer aí. Estão as ordens. Estão as ordens aí para perguntar. Eu vou só trocar o fundo aqui, porque eu cansei desse meu. Vou colocar um fundo mais bonito agora. Estou com saudade de casa. Vou dar uma viajada aqui para minha terra. Ó, agora estou em casa agora. Que beleza. Aí, gente, poder viajar assim rápido desse jeito, hein? Que beleza. Então, estou em casa, agora voltei para BH. Tenho até saudade do meu pão de queijo, que não tem pão de queijo aqui na cidade. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser comentar aí, pelo menos porque valeu a pena, escrever aí no chat, por exemplo, Marcelo, que insight que tirou, se entendeu a importância da prospecção. E esse é um ponto, olha só, a gente ficou aqui 1h30 só para falar do início da prospecção. Eu nem entrei no fato, assim, como é que você apresenta, como é que você qualifica, a gente nem entrou nessa parte ainda. Isso vão ter talvez outras aulas mais para frente. Mas é muito legal ver que quando você se prepara, você faz muito diferente, assim, né? Então, quem quiser ir, mais uma vez, só me chamar aí no privado, que eu passo os detalhes aí de pagamento, como é que funciona, tudo bem. E se alguém tiver pergunta, fica à vontade, tá bom, gente? Marcelo, posso fazer uma pergunta? Sim. É possível você dar essa assessoria
para 2 pessoas juntas, porque nós estamos abrindo clientes juntas, nós estamos trabalhando juntas. Você conhece as 2? Se for o mesmo produto ou o mesmo serviço, poderia ser. Eu só não consigo fazer para uma e para outra assim. Se as 2 participar juntas, Não, eu fazer um script, sim, tudo bem, sem problema nenhum. Pode ser 3 pessoas, pode ser 4. Não tem... É o mesmo produto, é tipo quase que uma parceria, uma sociedade, é o mesmo tipo de cliente, tá certinho. O negócio é que tem que ter um nicho específico, né? Não pode ser um nicho de um e um nicho da outra. Se for, pode ser. Sem problema. Pô, obrigado, genial. Pô, ninguém me chama de genial assim não, mas obrigado pelo elogio. Aceito com muito bom grado esse elogio. Legal, legal. Gente, show de bola. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Agora eu vou jantar, que já são 9h30 da noite aqui. Então já está na minha hora. Deixa eu parar a gravação.